Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react nesse lindo canal. Dessa vez vamos conferir mais um vídeo do nosso querido Bruno Bandeira falando sobre Solo Leveling, todos os 10 monarcas de Solo Leveling, história e poder explicados. O único monarca que eu conheço é o Monarca das Sombras e todos os 10 monarcas, então na obra de Solo Leveling provavelmente existem esses 10. Bora conferir aí o que o nosso querido Bruno preparou. Lembrando que estou me interagindo mais sobre esse mundo de Solo Leveling. Assisti o anime, acho sensacional. Vi aquele outro vídeo dele com a batalha lá com o dragãozão paia lá, que só solta sopa da destruição. Bora conferir os 10 monarcas de Solo Leveling, então. No início de tudo, antes mesmo da existência de tempo e espaço no nosso universo, apenas a luz e a escuridão primordial preenchiam o cosmos em uma eterna disputa. Então ele chegou de um espaço exterior buscando se afastar de sua própria espécie por motivos até então desconhecidos. Ele, assim como sua espécie, havia criado e destruído ser absoluto é Deus, né? Como se fosse, né? E dessa vez não seria diferente. Ele então separou a luz e a escuridão primordial em 8 partes cada, concedendo a cada uma delas ego e vontades próprias. Da luz primordial nasceram os majestosos monarcas e os governantes, piedosos emissários de Deus, cuja missão era proteger o universo e tudo o que ele havia criado. E da escuridão primordial surgiram os temíveis e caóticos monarcas, destinados a destruir o universo e tudo o que ele havia criado. E é justamente sobre os monarcas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vocês pediram muito e eu prometo que esse vídeo vai ser o mais completo que vocês já viram aqui no YouTube sobre esse tema, utilizando 3 fontes principais: Solo Leveling, Solo Leveling Ragnarok e Solo Leveling Arise. Se quiser conhecer a história dos 10 monarcas de Solo Leveling. Mano, por que tem Solo Leveling Ragnarok e Solo Leveling Arise? Arise é tipo... Mas o Solo Leveling já é o Arise, é tipo o surgimento. É o filho dele? O que tá acontecendo, cara? Já chega invocando a sombra mais forte do botão do like e fique sabendo que aqui no canal você encontra uma playlist dedicada exclusivamente às monarcas de Solo Leveling, com vários vídeos super legais nessa mesma pegada que eu tenho certeza que você vai gostar. Legal. Pode deixar que no final desse vídeo eu vou linkar essa playlist para você poder assistir os vídeos anteriores. Primeiro, o que são os monarcas? Para aqueles que ainda não estão familiarizados com esses seres, aqui vai um breve resumo. Os monarcas, como mencionei anteriormente, são seres criados pelo Deus do universo de Solo Leveling com um objetivo bastante egocêntrico. Os monarcas são a antítese dos emissários de Deus, enquanto os anjos da luz são divindades protetoras que buscam apenas o bem do cosmos. Os monarcas, por outro lado, são divindades destrutivas que os demônios, vamos dizer assim. Portanto, é natural que essas duas forças estejam em conflito desde os íons passados. Isso foi intencional. Deus desejava assim, pois como os outros de sua raça, vivia em um tédio infinito e infernal. A guerra espalhada pelo cosmos era seu grande entretenimento e a luta entre seres tão poderosos só intensificava essa diversão. Claro, alguns emissários e monarcas pereceram ao longo dos íons, mas a vontade de Deus era a vontade do universo. Então, sempre que um dos deuses morria, a escuridão ou a luz primordial que os habitava imediatamente buscava um novo hospedeiro. Assim, Deus tinha um entretenimento virtualmente infinito. Isso até que Deus foi morto pelos emissários que ele mesmo havia criado para adorá-lo. Com a sua morte, a vontade universal foi quebrada, tornando necessário o uso de meios externos para a criação de novos monarcas e governantes. E agora, que vocês têm um contexto breve sobre essa raça, vamos falar sobre os seus indivíduos e outras curiosidades. E para deixar ainda mais interessante, a lista será apresentada, obviamente, do mais fraco ao mais forte, na minha concepção, pelo menos, né? Em 10º lugar, Querexia, a rainha dos insetos e monarca das pragas. Querexia é uma criatura singular. Embora seja uma entidade única, ela também é uma existência coletiva. Não foi uma das monarcas originais nascidas da escuridão primordial, mas uma monarca que surgiu após a queda de um semelhante, sendo possuída pela escuridão primordial. Ela foi escolhida pela escuridão devido ao seu crescimento no mundo das pragas, onde devorava tudo o que encontrava pela frente. Vocês já ouviram falar de uma antiga prática chamada
Kodoku. Essa prática consistia em colocar dezenas de criaturas venenosas em um vaso para que elas se devorassem mutuamente. Acreditava-se que a criatura que sobrasse teria absorvido o veneno de todas as outras. Essa lógica se aplica a Keresha, que não só absorveu o veneno daqueles que devorou, mas também seus corpos e vontades, tornando-se, portanto, a própria colônia de pragas do mundo do caos, mantendo o seu ego como Keresha. Agora, alguns dos poderes, assinatura da Monarca das Pragas e alguns de seus feitos. Primeiro, manipulação de mana. Keresha era capaz de manipular sua mana para criar construtos extremamente poderosos, capazes de ferir e ameaçar um Sun Jin-woo pseudo-monarca, que já era a criatura mais poderosa que havia pisado na Terra até aquele momento. Além disso, uma curiosidade, na novel, ao contrário do manhwa, foi Keresha quem estava apagando o Soldado das Sombras Beru da existência. Segunda habilidade, pseudonecromancia. Keresha podia usar insetos parasitas para reviver corpos pútridos, como esses ghouls, por sua vez, provavelmente também possuíam seu próprio veneno e poderiam se espalhar como uma infecção, conforme sugerido por um evento em Solo Leveling Ragnarok. Keresha apareceu pela primeira vez na reunião com os outros monarcas, unindo-se a Silad e Hakan para tentar eliminar o ainda pré-monarca Sun Jin-woo. Ela foi a primeira monarca a aparecer e sua morte foi descrita de forma diferente na novel e no manhwa. Na novel, ela foi morta enquanto tentava apagar Beru da existência, ignorando os ataques de Sun Jin-woo para se concentrar apenas na formiga. Já no manhwa, sua morte ocorreu de maneira mais simples, com Sun Jin-woo a derrotando em um combate direto após perceber a ineficácia de seus venenos. Em nono lugar, Hakan. Todas as feras e monarca das presas bestiais, Hakan é um lobo branco de tamanho colossal comparável a uma montanha. Embora não saibamos detalhes sobre o seu nascimento, é provável que ele não fosse um dos monarcas originais da escuridão primordial, pois seu clã, o clã das presas, lobisomem, da hora, um rito de passagem para escolher os seus herdeiros. No entanto, apesar disso, Hakan foi posteriormente escolhido pela escuridão, o que atesta o quão poderoso ele era. Hakan apareceu pela primeira vez nas memórias do Monarca das Sombras, onde ele e Baran foram unidos por Antares para tentar eliminar o monarca. No entanto, a dupla apenas enfraqueceu as forças da Legião da Morte e Hakan fugiu durante o confronto, deixando Baran para trás. Mais tarde, ele participou da invasão à Terra, derrotou Thomas André e chamou a atenção de Sun Jin-woo. Hakan foi responsável pela morte de Sun Jin-woo ao apunhalar o protagonista pelas costas. Sua própria morte ocorreu após a de Sun Jin-woo. Sentindo a iminência do retorno do Monarca das Sombras original, ele abriu um portal e se escondeu na Amazônia, mas foi encontrado por um Sun Jin-woo sedento por vingança e eliminado. Caralho, o cara veio se esconder na Amazônia? Aí os caras estão tirando com nós. Com apenas 4 ataques. Oitavo lugar, Silad. O rei dos povos da neve e de todos os espíritos de gelo, Silad tem uma história interessante. Recentemente, em Solo Leveling Ragnarok, foi revelado a existência dos Elfos Superiores, uma raça lendária de elfos. Silad foi o primeiro e único elfo de gelo a alcançar essa posição e se tornar um monarca. Indica que ele não era um dos monarcas originais, mas certamente possuía algo especial para ter alcançado esse status, apesar de uma suposta desvantagem racial. Silad foi escolhido pela escuridão primordial devido ao seu domínio sobre os espíritos de gelo. A sua manipulação de geada vai além da simples criação e manipulação de gelo. Silad podia transformar-se no próprio ar frio que permeia a região e, na novel, chegar a criar uma nevasca gigantesca capaz de cobrir toda a Terra. Outra de sua habilidade é a Maldição do Frio, vista brevemente no arco do Portal Vermelho e quando Silad apunhalou o coração do protagonista. Silad teve um papel significativo na história original. Apareceu pela primeira vez na ilha Jeju após a raid local e mais tarde encurralou Gogun-He em uma fenda dimensional. É verdade, ele apareceu no anime esse maluco aqui. É verdade, mano, já apareceu. Caralho. Matando-o na presença de Sun Jin-woo. Também foi um dos 3 monarcas responsáveis pela morte de Sun Jin-woo, congelando-o até a morte com a Maldição do Gelo. Sua própria morte ocorreu após Sun Jin-woo se tornar um monarca completo e retornar da Amazônia, onde havia despachado Hakan. Em sétimo lugar,
Tarnak. O monarca do corpo de ferro e rei dos humanoides monstruosos, Tarnak é uma existência única no universo. Embora sua participação na história original seja mínima, o spin-off trouxe mais informações sobre ele. Tarnak nasceu como um goblin selvagem e violento de uma raça tratada como vermes. No entanto, graças a uma criatura singular que decidiu ensiná-lo, Tarnak subiu na hierarquia dos humanoides monstruosos e íons atrás foi escolhido pela escuridão primordial para suceder o monarca anterior. A participação de Tarnak na história original é breve. Ele aparece junto a outros monarcas para enfrentar Christopher Reed, um caçador de ranking nacional, e depois na Guerra dos Monarcas, onde cai em uma armadilha de Sun Jiu e é deixado para enfrentar a Legião da Morte. A novel sugere que sua morte foi causada pelos governantes, enquanto no manhua é explícito que ele caiu para os inimigos que o encurralaram. Sexto lugar, Legia. Monarca do começo e rei dos gigantes, Legia foi um prisioneiro por íons. Pouco se sabe sobre ele, pois as fontes usadas no vídeo não fornecem muitos detalhes. Sabe-se que ele era um dos monarcas mais fortes e foi aprisionado pelos governantes usando um dos artefatos de Deus para evitar que a escuridão primordial escolhesse um novo monarca em seu lugar. Sua força é mencionada na novel, onde Sun Jiu começa a suar frio apenas na sua presença, compreendendo que mesmo aprisionado e enfraquecido, Legia poderia matá-lo com um simples golpe. Legia apareceu acorrentado em um portal gigantesco no Japão, onde encontrou Sun Jiu e avisou sobre a iminente guerra. Na linha do tempo antiga, foi morto ainda preso quando Sun Jiu descobriu que um pacto com o gigante significaria o fim da humanidade. Já na nova linha do tempo, a morte de Legia é incerta. Alguns indícios em Solo Leveling Ragnarok sugerem que ele possa ainda estar vivo, mas isso é assunto para outro vídeo. Tem um monte de linha do tempo, porra! Monarca da transfiguração e rei dos espectros demoníacos, Yogg-Mund foi considerado um porre até mesmo por Sun Jiu pós-monarca. Pouco se sabia sobre ele na história original e no spin-off, mas Solo Leveling Arise oferece algumas informações adicionais. Yogg-Mund, junto com Baran, era um dos 3 monarcas mais fortes e provavelmente um dos originais nascidos da escuridão primordial. No jogo, descobrimos que Yogg-Mund e Baran há muito tempo planejaram uma rebelião contra o tirânico rei dragão Antares, mas falharam devido à força assustadora do monarca da destruição. Yogg-Mund então decidiu servir a Antares para preservar a sua vida. Embora não saibamos muitos detalhes sobre seus poderes assinatura, ele deve ser semelhante aos outros espectros demoníacos. E se vocês quiserem saber mais sobre o que um espectro é capaz, sugiro conferir o meu vídeo sobre o arquiteto do sistema, um dos primeiros vídeos aqui do canal. Na história original, Yogg-Mund desempenhou um papel crucial nos planos de Antares, sendo proficiente em magia espacial e responsável por abrir as paredes dimensionais da Terra para a chegada dos monarcas. Ele conectava os mundos e era o estrategista do Imperador Dragão. Doutor Estranho. Não certo como morreu na linha do tempo passada, mas provavelmente foi pelas mãos dos governantes. Já na nova linha do tempo, ele foi o penúltimo monarca a morrer pelas mãos de Sun Jiu na fenda entre as dimensões. Em quarto lugar, Baran. Demônios e monarca das chamas brancas, Baran não foi um dos monarcas originais, sendo inicialmente um nobre demoníaco. Calma, eu sei que muitos de vocês que leram a história estão confusos sobre a posição elevada desse monarca na lista, mas eu vou explicar. Na obra original, não sabemos totalmente por que Antares escolheu especificamente Baran e Rakan para enfrentar o Monarca das Sombras. No entanto, as dúvidas foram esclarecidas com as obras Solo Leveling Arise e Ragnarok. Como mencionado anteriormente, Baran participou da rebelião contra Antares, impulsionado pela sua super confiança. Após sua derrota, Antares decidiu colocar Baran sob uma vigilância rigorosa, mantendo-o sob controle e avaliando suas opções. A escolha de Baran para enfrentar o Monarca das Sombras era uma situação em que Antares só poderia ganhar. Ou ele se livraria do Monarca das Sombras, ou de Baran, ou de ambos. Sobre suas habilidades, além da manipulação de tempestades de chamas brancas e eletricidade, Baran, assim como o Monarca das Sombras, tinha a capacidade de levar o seu exército a qualquer lugar. Em Solo Leveling Ragnarok, ele declara, abre aspas, não importa onde eu esteja, seja no abismo ou no paraíso, o exército do inferno está onde eu estou. Essa habilidade permite a Baran torcer as paredes dimensionais e criar dezenas de portais ligados ao reino demoníaco, trazendo
trazendo demônios para qualquer local desejado. Baran foi derrotado e morto íons atrás pelo Monarca das Sombras. Em Solo Leveling, ele não aparece diretamente, mas apenas um fragmento de sua forma como chefe do castelo demoníaco é derrotado por Sun Jiwoo com um breve auxílio de Ezreal. Em terceiro lugar, Ashborn das Sombras, Rei dos Mortos e Administrador do Abismo, Ashborn não é um dos monarcas que nasceram da escuridão primordial. Na verdade, Ashborn era e continuou sendo um fragmento da luz primordial, um governante que se aliou aos monarcas após a rebelião dos anjos contra Deus. Caralho! Ashborn discordou de seus irmãos há muito tempo e foi morto por eles, apesar de ser o maior fragmento de luz. Isso ocorreu porque seu exército era minúsculo e ele não possuía aliados suficientes. Talvez para recompensar o seu subordinado mais leal, o Ser Absoluto ou Deus concedeu a Ashborn a habilidade de manipular a morte, com a condição de que a morte seria o gatilho para despertar essa habilidade. As habilidades assinatura de Ashborn são, primeiro, necromancia e manipulação de almas. Ashborn pôde usar os mortos para formar a imortal Legião da Morte, composta por soldados feitos da energia da morte. Em Solo Leveling Ragnarok, descobrimos que qualquer ser, exceto os monarcas e governantes sem alma, pode se tornar membro da Legião, incluindo múmias, zumbis, espíritos ou fantasmas. Segundo, domínio do monarca. Todos os monarcas possuem seus próprios domínios, mas Ashborn é o único que pode transportar o seu domínio para qualquer lugar. Ele carrega uma dimensão feita de escuridão infinita em suas sombras. Nesse local, Ashborn pode realizar qualquer coisa. Na novel, é descrito que ele podia criar instantaneamente uma erva que rapidamente se tornava uma árvore maior do que dezenas de arranha-céus e depois se transformava em uma simples flor de jardim. E terceiro, manipulação da morte e das sombras. As sombras no universo de Solo Leveling representam a alma de um indivíduo. Manipulá-las é manipular a morte em uma escala menor. Sun Jiwoo, que transcende os níveis e pode mudar de forma à sua vontade, pode fazer o que quiser com as sombras. Já Sun Suo, o seu filho, embora muito mais fraco, consegue transformá-las em armas. Caralho, maluco, tem um filho mesmo, só que, pelo que eu entendi, muito mais fraco. Engraçado, geralmente os filhos são mais fortes do que os pais, né? Nos animes, mas o filho do Jiwoo é mais fraco, então... E objetos como máscaras. Ashborn, por sua vez, demonstrou a capacidade de manipular a morte, trazendo à superfície a máxima energia possível e criando uma forma espiritual colossal. Ashborn é a razão principal pela qual a obra existe. Ele transformou Sun Jiwoo no personagem amado por todos. Ele esteve presente desde o início, observando e se apegando ao protagonista. Que da hora! Sua aparição mais significativa foi durante a morte de Sun Jiwoo, quando decidiu se fundir completamente com ele e deixar o seu ego descansar na mente do protagonista. Ah, é por isso que a verdadeira força desperta quando morre. Foi a mesma coisa que aconteceu com ele, mano. Cara, que da hora. Cansado da guerra e desejando apenas o seu próprio descanso eterno. Em segundo lugar, Antares. A encarnação do conceito da destruição. O imperador só solta topo da destruição, porra. Antigo no universo, Antares foi a primeira escuridão primordial a se separar da luz e ganhar uma forma física. Ele é a personificação da destruição e o maior e mais forte dos monarcas, incomparável a qualquer outro. A mera menção de seu nome causava terror em todas as dimensões e seres. As habilidades assinatura de Antares são Medo dos Dragões. Essa habilidade se manifesta através de um rugido que invoca o medo na alma de qualquer um que seja mais fraco que Antares, paralisando aqueles que ouvem o grito de guerra do Imperador Dragão. Mesmo Sun Jiwoo, após se tornar um monarca, ficou paralisado e em choque com o impacto dessa habilidade. Segundo, manipulação das chamas da destruição. Só essa porra aí. Essa é a habilidade mais poderosa do universo. Essas chamas podem apagar a habilidade mais forte do universo. Porra! Então por isso que ele ficava usando toda hora essa porra. Cara, é a habilidade mais forte do universo. Então vai usar esse golpe mesmo. Literalmente qualquer coisa, corpo físico, alma ou consciência do tecido da realidade. Sun Jiwoo, que transcende o corpo físico e pode mudar de forma à vontade, não conseguiu remover uma cicatriz causada por essas chamas. A imortal Legião da Morte se torna nada mais do que carvão ao entrar em contato com esse fogo. Mesmo seres sem corpo ou alma, apenas consciência encontrarão o seu fim.
As chamas da destruição são a única ameaça real ao Monarca das Sombras, que segundo Solo Leveling Ragnarok, transcende a morte. Antares aparece na história como a maior ameaça do universo e faz jus ao título. Na novel, Sun Jiwoo se considera derrotado por Antares após a primeira luta entre eles, e a morte de Antares só ocorre porque ele é salvo pelos governantes no último segundo. No manhwa, a luta é retratada de forma diferente, com Sun Jiwoo conseguindo partir o Imperador Dragão ao meio com a ajuda de suas sombras. Na nova linha do tempo, Antares é o último monarca a morrer na fenda entre as dimensões, mas deixa em Sun Jiwoo uma marca inesquecível, um lembrete constante do confronto entre os dois. Já em primeiro lugar, temos... Que porra que é essa de nova linha temporal? Não tô entendendo nada! Sun Jiwoo, o protagonista dessa história, o monarca das sombras e rei dos mortos, é o ser mais poderoso do universo. Sun Jiwoo se tornou verdadeiramente o monarca após sua morte nas mãos dos monarcas, e logo após renascer, ele rapidamente derrotou os seus inimigos. As habilidades assinatura de Sun Jiwoo foram discutidas na sessão sobre Ashborn, mas vale a pena destacar alguns de seus feitos. Sun Jiwoo rapidamente superou Ashborn em nível de poder, e existe uma explicação para isso mencionada pelo próprio Antares. Desde o início, o protagonista sempre esteve na borda da vida e da morte, dançando casualmente com a morte em cada dungeon que enfrentava. Isso fez com que ele se adaptasse melhor à morte em comparação a Ashborn, que esteve em perigo apenas durante a sua própria morte. Além disso, a força de Sun Jiwoo parece crescer constantemente. Em Solo Leveling Ragnarok é mostrado que ele é capaz de se opor aos deuses exteriores, seres que criam e devoram universos. Se não fosse por Sun Jiwoo, o universo já teria sido destruído. E assim, terminamos a nossa lista. Porra, um nível de poder do cara, filho. Dos monarcas de Solo Leveling, incluindo seus poderes e algumas curiosidades. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, legal. Não deixe de deixar aquele like pra fortalecer, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, e caso você queira ver mais vídeos de Solo Leveling nessa mesma pegada, é só clicar na playlist que vai aparecer agora na tela. Fechado. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Beleza? Até a próxima. Tchau. Cara, bem da hora, e é da hora saber também, tipo assim, tem muita coisa pra acontecer em Solo Leveling ainda, né? Porque, mano, tem 10 monarcas. O velhinho ali já apareceu no anime já, mano. Então, mano, viado, caralho, viado. Tem um monte de coisa pra acontecer ainda. E assim, eu tô meio perdido, porque tem uma linha temporal antiga, tem a linha temporal nova, tem o Solo Leveling, tem o Solo Leveling Ragnarok, tem o Solo Leveling Arise. Cara, é muita coisa, velho. Tem a novel, tem o manhwa, e tem um anime agora. Então, tipo assim, são duas. A novel é diferente do manhwa, e provavelmente o anime seja diferente dos dois. Obviamente a base vai ser os dois, mas pode ser que seja feito de maneiras diferentes. Caralho, muito da hora, velho. Eu particularmente gosto bastante do universo Solo Leveling. Eu começo que no início do anime eu fiquei meio assim. Eu achava o protagonista meio... Mas aí depois ele foi crescendo, agora ele já tá embaçado, então agora tá da hora. Agora tá bem louco. Então, gostei bastante do vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. Comenta aí o que você achou dos 10 monarcas do nosso querido anime Solo Leveling. Comenta que eu quero saber a sua opinião. Beleza? Então é isso. Beijo, fique com Deus.